Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta quinta-feira, dia 12 de fevereiro, nesta quinta semana do nosso tempo comum, para que possamos juntos meditar a palavra de Deus. Nós lemos no dia de hoje o evangelista São Marcos, no capítulo 7, versículos do 24 ao 30. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com o espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós somos convidados nesta quinta-feira a meditarmos o capítulo 7 do evangelista São Marcos. Estamos lendo em sequência este evangelista ao longo destas semanas do tempo comum. Hoje vemos Jesus então que vai para a região de Tiro e Sidônia, ou seja, vai para as regiões pagãs que circundavam a cidade de Jerusalém. Ali esta mulher fenícia que vem até o seu encontro dizendo, lhe pedindo que pudesse expulsar o demônio que estava possuindo a sua filha. É claro que a resposta que dá Jesus muitas vezes pode nos parecer um pouco desconcertante. Porque Jesus diz, mas deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Se nós nos determos unicamente sobre aquilo que é dito por Jesus, com certeza é uma fala desconcertante, porque como Cristo pode comparar esta mulher e todos os povos pagãos a cães, a cachorros? Mas, na bem da verdade, a fala de Jesus ela quer ir muito além. E quero recordar justamente a sua missão e também esta primazia do povo de Israel na história da salvação. Os filhos que aqui o Senhor se refere é justamente o povo de Israel. O povo que foi chamado por Deus, que foi tirado do Egito, que foi conduzido até esta terra onde corre leite e mel, para que pudesse ser sinal para todos os povos, para que assim, ao perceberem o modo como Deus tratava o povo de Israel, também os outros povos pudessem abandonar os falsos deuses e ir ao encontro do único e verdadeiro Deus. E aqui nós vemos então a missão de Cristo. Cristo primeiro anuncia ao povo da terra prometida. Cristo primeiro anuncia a proximidade do reino dos céus aos israelitas. É depois, com os atos dos apóstolos e até com o próprio Cristo, que nós vemos este abrir-se também aos pagãos. Mas o primeiro sujeito do anúncio de Cristo é o povo de Israel. É por isso que nós vemos então ele comparando os pagãos aos cachorrinhos, dizendo: aquele pão que é a palavra de Deus que está na mesa deve ser primeiro levado aos filhos de Israel. Depois poderá ser passado aos demais. Mas é interessante aquilo que responde esta mulher, porque diante da resposta de Jesus não é que ela fique atônita ou que às vezes procure até deixar-se levar pela raiva, mas responde com sabedoria. Sabedoria que pode lhe vir unicamente da fé, dizendo que, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. E se nós falamos deste pão como a palavra de Deus, nós poderíamos recordar tanto aquilo que a Igreja nos ensina, que em todas as culturas
nós temos sinais da presença de Deus, e é por isso que o catolicismo, ele quando se expande para um outro lugar, não elimina totalmente aquela cultura, mas pega aquilo que é verdadeiro daquela cultura e que realmente fala de Deus e lhe dá um novo significado, mas quer recordar também esta palavra que se espalha, que não fica presa unicamente ao povo de Israel, mas que encontra todos os povos, bastando para isso encontrar um coração bem disposto para acolher a palavra de Deus. E esta fé desta mulher é tão grande que o Senhor diz: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa, o demônio já saiu de tua filha. E nós vemos que isto verdadeiramente acontece por aquilo que nos é narrado pelo evangelista. É claro, diante da palavra de Deus que nós acabamos de ouvir, poderíamos pensar qual o ensinamento hoje, portanto, o Evangelho traz para as nossas vidas. Primeiro deles, não desanimarmos diante das muitas vezes negativas da parte de Deus. Às vezes nós desanimamos diante da primeira dificuldade, às vezes desanimamos diante da primeira prova que somos chamados a dar de nossa fé. Não desanimemos, mas saibamos que temos um Deus que olha por nós. A segunda é que nós também tenhamos este coração aberto para a acolhida da palavra de Deus. Do mesmo modo que esta mulher diz, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos, que nós possamos ir ao encontro desta mesma palavra e ao encontro desse mesmo Cristo que é o Verbo encarnado, que possamos nos alimentar do verdadeiro pão do céu, que é Cristo, que se entrega, que se doa a cada um de nós por meio do seu Evangelho e por meio da Eucaristia, para que assim fazendo então possamos cada vez mais crescer na nossa fé. E crescendo na nossa fé possamos também participar da glória do Reino dos Céus. Oremos. Velai, Senhor, nós os pedimos com incansável amor sobre vossa família, e porque só em vós coloca a sua esperança, defendei-a sempre com vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.